Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos continuar nossa jornada, juntos somos melhores. Hoje estamos no 27º dia dessa jornada. Eu quero convidar você a continuar buscando crescimento em Cristo Jesus. Hoje o tema é confessando uns aos outros. Quero convidar você a acompanhar comigo a leitura que está em Tiago, capítulo 5, versículo 16. E diz assim: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A confissão gera graça de Deus. E você sabe, mais uma vez, um ambiente perfeito para a manifestação da graça de Deus é no meio do corpo de Cristo, é entre irmãos. A palavra confissão, em sua essência, quer dizer o mesmo. Ou seja, concordar, revelar uma verdade. Concordar ou revelar uma verdade. Por isso a Bíblia vai dar tanta ênfase, vai dar tanto valor à confissão. Porque é preciso que nós venhamos a entender e a afirmar e a concordar com a verdade que a Bíblia diz. E qual é essa verdade? A verdade de que o que fizemos, ou falamos, ou pensamos, ou até sentimos, é contrária à vontade de Deus, ou é contrária à visão de Deus da verdade. Então a confissão, ela é uma concordância de que Deus tem razão e nós não. Agora, devemos confessar a quem? Obviamente, todos nós sabemos que devemos confessar a Deus, porque ofendemos a Ele quando agimos contrário à sua vontade. Então nos voltamos a Ele e pedimos a Ele perdão, confessando para Ele o nosso pecado. E Ele, que é fiel, vai nos perdoar. É isso que diz a sua palavra em 1 João, no capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel para nos perdoar de todo o nosso pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então Ele nos perdoa e nos tira a culpa de tudo que confessamos. Entretanto, a palavra de Deus também nos diz, nesse texto que lemos em Tiago, capítulo 5, versículo 16, que devemos confessar uns aos outros. Isso muitas vezes não é aplicado na nossa convivência cristã. E aí a gente deixa de usar e de experimentar um princípio muito poderoso, porque a graça de Deus, ela se manifesta no ambiente da comunhão. E quando confessamos uns aos outros os nossos pecados e oramos uns pelos outros, a palavra diz que somos curados. A falta de praticar esse princípio tem nos deixado muitas vezes adoecidos. Tem impedido que a gente se sinta perdoado. E também tem impedido que a gente seja liberto de alguns pecados. Não é à toa que em nosso meio, ou até nós mesmos, somos presos muitas vezes a pecados que confessamos, pedimos perdão a Deus, mas continuamos a fazê-lo por vezes e mais vezes e mais vezes. A falta da confissão uns aos outros nos impede de experimentar a graça não só do perdão, mas também da libertação, da cura, da transformação. Então Deus nos chama e nos ensina a confessar também uns aos outros. E o nosso adversário, ele sabe muito bem que esse ambiente de confissão uns aos outros, ele libera graça sobre nós e por isso ele semeia em nosso meio a falta de confiança e pensamos sempre, não posso confessar para alguém isso, não posso contar para alguém isso. É claro que podemos. É claro que existem pessoas confiáveis. Eu sou confiável. Você é confiável. Devemos ser confiáveis. Somos corpo de Cristo, estamos crescendo juntos. Sabe, devemos cultivar um ambiente de confiança. Talvez você
precise ser essa pessoa que alguém precisa alcançar, precisa confiar para confessar os seus pecados. E você também pode encontrar em outra pessoa, em alguém especial, um lugar de confiança para que você também possa confessar os seus pecados. O grupo pequeno, a célula, também é um ambiente propício de confiança para que possamos confessar uns aos outros e assim sermos perdoados e também curados e também transformados. E você pode me perguntar, mas se eu já confessei para Deus e Deus já me perdoou, por que eu preciso confessar para alguém? Por que eu preciso compartilhar com alguém? Bom, a Bíblia diz que devemos fazer isso, mas pensando um pouquinho sobre isso, nós podemos dizer que a Bíblia também ensina que a confissão ela gera arrependimento. E o arrependimento é que gera o perdão, é que gera a transformação, é que gera a cura. Mas muitas vezes ficamos entre a confissão e o perdão e não passamos pelo arrependimento. E é exatamente o arrependimento que é a chave que gira, em nós, dentro de nós, essa possibilidade de receber o perdão de Deus que está sempre disponível e também receber a cura, a libertação e a transformação que precisamos. E aí é que está o grande problema, porque muitas vezes, quando apenas falamos com Deus, ainda existe em nós uma barreira que talvez a gente não perceba, que é a barreira do orgulho. E essa barreira do orgulho nos impede de nos arrepender. Muitas vezes falamos para Deus, nos perdoa por isso, ou falamos até, perdoa os nossos pecados, e não alcançamos o arrependimento que Ele nos propõe. Então, quando falamos com alguém de confiança, alguém que anda conosco, alguém que se interessa pelo nosso crescimento também, quando falamos para essa pessoa e confessamos diante dela os nossos erros, nós somos expostos. E quando nos expomos, quando expomos a nossa fragilidade, ali naquela hora é quebrado o nosso orgulho. E quando é quebrado o orgulho, há sim agora o caminho para o arrependimento. Veja como é poderosa a palavra do Senhor. Ela nos ensina a viver e a experimentar a graça do Senhor. Então eu quero convidar você a se propor nesse caminho. Encontre alguém, se aliance com um grupo, gere confiança, seja também alguém que inspire confiança e deixe que a graça de Deus nos envolva, te envolva, para que possamos crescer juntos. Sabe, eu termino com um texto também que está em 1 João, capítulo 1, versículo 7, que diz: mas se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Para pensar, a confissão gera graça. E o texto para memorizar de hoje está em Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Que Deus te abençoe.